Vamos começar aqui a nossa live para tirar dúvidas, bater um papo. Às vezes as pessoas têm dúvidas, né, a respeito de usando terapia, das terapias integrativas e às vezes não tem para quem perguntar. Eu fiquei impressionado esses dias, uma pessoa entrou em contato comigo e falou: Ed, é o seguinte, eu vejo você falar de protocolo, eu vejo outros profissionais falarem de protocolo, mas eu não consigo ter acesso a esses protocolos, né? E aí a gente fica assim, mas como não? Estão aí e é importante. Inclusive essa pessoa falou assim, ó, eu já fiz vários cursos e nos cursos eles falam pra gente que não existe essa coisa de protocolo. Eu sempre defendo o seguinte, eu digo que protocolos, eles são importantes para te nortear, né? Eles norteiam, cada caso é um caso, cada caso requer uma avaliação minuciosa do paciente, porque cada paciente é uma situação diferente, né? E é isso. Tem aqui, eu convidei também algumas pessoas para participar, inclusive hoje temos aí o pessoal da Usando Terapia Oficial, que daqui a pouquinho vai entrar com a gente aqui ao vivo para a gente trocar uma ideia, falar um pouquinho das nossas experiências. E é uma oportunidade para quem entrar, quem for entrando, também perguntar, né? Aproveitar, ouvir as experiências e tirar suas dúvidas, né? Olha, Cida, tudo bem, Cida? Pessoal todo aqui. Muito bom. Quem quiser entrar ao vivo, pessoal, aqui com a gente, às vezes para fazer uma pergunta, alguma coisa, é só clicar nesse botãozinho ao vivo aí, tá? Você clica nele, aí vai vir aqui para mim a solicitação e eu autorizo para você entrar e a gente bater um papo. É assim que funciona, tá bom? Você pode entrar só para fazer uma pergunta. Se você quiser fazer uma pergunta, a gente vai te responder. Bom, enquanto o pessoal vai entrando aí, eu sempre gosto de começar falando um pouquinho sobre algumas experiências que aconteceram comigo durante, né, o final da semana passada e dessa semana. Olha que coisa interessante. Hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente no meu consultório, uma senhora, que ela chegou e quando eu olhei ali o acesso dela, eu já percebi que ela não tinha bebido água, se hidratado de forma correta. E quando a gente conversou, que eu perguntei, e aí, a senhora se hidratou direitinho hoje? Hoje eu não tomei água direito, não me hidratei. O corpo, pessoal, ele responde rapidamente a todas as situações ambientais. E a questão de não se alimentar de forma correta, estar muito ansioso, estar muito preocupado, fazer uso de medicações de tarja preta, tudo isso influencia no seu terreno biológico. É incrível. Essa senhora já está a terceira ou quarta vez comigo lá para fazer autoimunoterapia maior e hoje nós tentamos acesso nela, não tinha jeito de hipótese nenhuma por causa do acesso, por falta de hidratação. E aí partimos para as outras técnicas de detox com cataforese, com ilib, outras terapias, porém ficou aí a lição, né? Que é muito importante a questão e como o corpo responde rápido a esses problemas, a essas questões da falta de cuidado, né? Que a gente tem que ter. Uma outra situação foi uma senhora que já tem algum tempo que faz um tratamento com a gente. Nós tratamos uma neuropatia diabética com óleo ozonizado de forma tópica e nós fizemos também ali o tratamento com a hemoterapia maior e menor. Nós tínhamos fechado a ferida, estava tudo muito bem. Ela passou, porque a gente adotou um protocolo de 3 ciclos anuais com essa paciente. Ela fez todo o primeiro ciclo, passou os 2, 3 meses para voltar para iniciar um novo ciclo. Quando ela retornou com um pontinho ali naquela região onde tinha a ferida antiga, já querendo abrir novamente. E aí a gente conversando com ela, tiramos as dúvidas, falamos da importância, ela é diabética, da importância de manter a vigilância com relação à alimentação, hidratação, ter cuidado, porque naquele local onde nós já temos ali o tratamento daquela ferida anterior, aquela pele, aquela região, ela continua muito sensível. Então ela precisa de ter algum cuidado, um cuidado especial com essa área. Resumindo a história, essa paciente voltou querendo abrir novamente a ferida e nós vamos adotar com ela um protocolo super interessante. Aqui no Brasil, a gente tem muito essa história, essa ideia de que a hemoterapia menor
ela só deve ser feita a cada 5 a 7 dias. E aí entra novamente aquilo que eu falei, existe um protocolo base, mas cada paciente é um paciente que requer uma avaliação para você adotar ou não outros protocolos, né? Essa paciente, nós estamos adotando com ela autohemoterapia maior com ozônio e hemo menor 2 vezes por semana, durante 2 semanas, com a troca de curativa a cada 3 dias, tá? Para a gente deixar agir bem ali o óleo ozonizado e fazendo essa intervenção. Olha, pessoal, a hemoterapia menor, a melhor resposta dela, que a gente tem observado na nossa dinâmica de consultório diário, é para tratamento de problemas dermatológicos, não só imunidade, tá? Então, neste caso, aí as pessoas podem falar assim, Edson, mas você está fazendo uma hemo menor com um intervalo de 3 dias? Esse é um protocolo extremamente utilizado há muito tempo na Rússia, por exemplo. Os russos já fazem isso há algum tempo. E a gente começou a adotar e olha, é impressionante a resposta. É impressionante. Lembrando que o terreno biológico precisa ser tratado como um todo. Não adianta a gente focar só na questão de fechar a ferida se a gente não tratar o corpo como um todo. Provavelmente essa é uma paciente que está vacilando um pouquinho com a alimentação, está vacilando um pouquinho com a hidratação, não está tomando cuidado, está batendo esse pé em algum lugar, arranhando, não está tendo os cuidados que deveria ter. E aí a gente começa a ter essas recorrências, né? Volta e meia a gente tem um probleminha aí de abrir novamente essa ferida. Então, fica aí a dica. Foi uma experiência que a gente já teve com ela e vamos repetir agora o protocolo e eu tenho certeza que vai dar muito certo. E o terceiro caso é um caso super interessante. A gente cuida de uma paciente que ela está terminando o primeiro ciclo dela do protocolo que nós adotamos. Ela é uma paciente, quem me acompanha aqui já ouviu falar dessa paciente que tem um problema com a bexiga, síndrome da bexiga dolorosa ou irritável. E essa paciente ela teve uma piora, e olha que interessante, pessoal. Ela tomou uma vacina, a vacina para Covid, começou a apresentar uma reação muito forte nos membros inferiores. Ela sentia muita dor. E, inclusive, a orientação, ela me procurou, e a orientação que eu passei para ela foi que ela voltasse na unidade básica onde ela se vacinou e relatasse, porque isso requer notificação compulsória. Isso aí tem que ser notificado, entendeu? E nós sabemos aí que temos aí vários casos, não só em Brasília, mas mundialmente falando, de alguns casos de efeitos colaterais que as vacinas provocam. Essa paciente nos procurou e eu adotei o seguinte protocolo com ela. Ela vai 3 vezes na semana fazer hidrovitalis, o sistema de cataforese com a gente. Olha só, hein, o esquema. Cataforese, ela vai fazer primeiro detox geral indiscriminado, depois eu vou fazer detox de linfa e detox de glândulas, tá? Tudo isso a gente tem no equipamento, temos as frequências. 40 minutos de ILIB, irradiando a artéria radial, e ela vai fazer autohemoterapia maior. Eu adotei uma gamagem menor, a gente sabe que isso é um princípio básico da ozonoterapia, iniciar sempre do menos para o mais. Então nós adotamos aí a autohemoterapia menor, em torno de 20 microgramas, nós vamos subindo para 25 com o máximo de 30. Insuflação retal, vamos começar com 120 e evoluir para 180, ela vai fazer há uma semana, já adotou uma semana de protocolo assim com ela. E a autohemoterapia menor também, só que essa uma vez só por semana. Ela fez, já teve uma melhora incrível, final de semana passado foi parar no pronto-socorro com a dor nos membros inferiores. E a gente está agora num processo, qual é a lógica, qual é o raciocínio? Detoxicação. Existem algumas propriedades nas vacinas que podem sim provocar alguns efeitos colaterais. E aí a gente está detoxicando, ok? E esperamos aí que já na próxima terça-feira a gente traga aí a resposta para vocês. Eu tenho certeza, ela já relata que já sentiu algumas melhores, mas recuperação 100%, ok? Olha só o tanto de casos, pessoal, essas coisas acontecem o tempo todo, por isso que é interessante a gente conversar, trazer e de repente instigar aí alguma pergunta, né, alguma dúvida. Quer ver uma coisa? Uma paciente me procurou, estava querendo fazer ozonoterapia, tinha acabado de tomar a vacina contra o coronavírus. Qual foi a minha indicação? EDS, tá bom? Que ela me procure daqui a 24, 48 horas.
porque se a gente fazer o ozônio provavelmente existe a possibilidade de poder anular o efeito da vacina. Olha só, tem isso escrito em algum lugar? Não. Eu parti do princípio seguinte, da quimioterapia. Os pacientes que são submetidos à quimioterapia, a gente faz sempre a ozonioterapia um dia antes e 2 dias depois, inclusive utilizando os protocolos de detoxicação. Exatamente para você não quebrar ali o efeito logo após. Aí você pode falar assim, Edson, mas o ideal não é você fazer porque isso causa danos ao corpo? Causa sim. No caso da químio, por exemplo, nós temos a liberação de vários metabólitos, né? Formação de metabólitos. E aí eu espero a ação e depois eu venho e ajudo o corpo a eliminar tudo aquilo, fortalecendo o organismo. Nós temos um caso aí recente, uma paciente com um tumor de mama externado, 3 a 4 meses de tratamento com a gente, remissão total, não perdeu a mama, o médico optou por retirar o mamilo e fazer a retirada do linfonodo de sentinela. Paciente feliz da vida, já vai para mais de 1 ano de cirurgia, sem remissão, exames ok, tudo 100%, e foi esse o protocolo que nós adotamos e deu muito certo. E aí, ozonioterapia oficial, oi Edis! Olá pessoal, boa noite, deixa eu convidar aqui, deixa eu chamar aqui para a gente bater um papo aqui, e eu acho que vai ser bem legal para a gente trocar algumas ideias e trocar algumas experiências. Querido, tudo bem? E aí, tudo bom? Primeiramente, muito prazer em conhecê-lo, tá bom? Bater esse papo com você. Desde já eu deixo meus parabéns, te acompanho nas redes sociais, eu vejo lá o seu sucesso. Isso é muito bom, a gente fica muito feliz em saber que nós temos aí colegas aí divulgando de uma forma muito profissional a ozonioterapia, né? A ideia é essa, né? A ideia não existe competição entre a gente, é pelo contrário, é propagar o conhecimento. Isso, é isso mesmo. Isso aí. Né? É. Que bom. E aí, a gente estava conversando aqui, você acompanhou aqui mais ou menos, a gente falando sobre, contando algumas experiências, né? Sim, sim. E aí, o que você diz aí a respeito, por exemplo, da vacina? Pessoas que tomam vacina e vai para procurar para tomar ozonioterapia, o que você acha? Então, logo no mesmo dia, né? Eu concordo com você, né? Acho que a gente tem que esperar um tempo, né? É uma vacina que foi feita aí muito rápido, né? Então a gente tem muitas coisas que a gente não conhece ainda. Eu escutei um médico essa semana passada, falando que as vacinas de Oxford e essas outras aí, tirando a Coronavac, elas são uma vacina mais moderna, né? Que tem um marcador genético ali, então a tecnologia que está sendo testada agora, na verdade. Então muita coisa a gente vai começar a entender agora. Né? Exatamente. E parece que a Coronavac que é a do vírus morto mesmo, que é aquela já mais tradicional que a gente conhece, então a expectativa de conhecer melhor. Mas enfim, independente disso, né, como são coisas novas, tudo nesse campo aí está muito novo para a gente tem que ir entendendo, compartilhando, e por isso a gente tem que aproveitar esses canais aí, né, compartilhar as nossas experiências, acho que isso é muito válido, Edson. E eu te agradeço, né? Queria aproveitar aqui, te agradecer pelo convite. A gente teve um pouco de dificuldade aí de encaixar os horários, né? Sim. Mas estamos aí. O pessoal aí que não conhece, não me conhece aí, eu sou fisioterapeuta. A minha prática com a ozonoterapia está mais ligada à questão ortopédica, né? Aparecem sim outros casos, porque a ozonoterapia ela atrai, né, as pessoas por causa do benefício, por causa do baixo risco, por causa da rapidez da melhora. Então, assim, a gente acaba atuando como profissional da saúde na área da saúde. Eu sou de Belo Horizonte, estou aqui em Minas Gerais. Aqui e seu nome? Henrique Rafael. Porque o pessoal vê ozonoterapia, né? Só vê ozonoterapia oficial, Henrique. Ozonoterapia oficial. Pois esse perfil foi assim, foi um objetivo de realmente trazer informação oficial, segura, séria, Perfeito. sobre a ozonoterapia. Então, acho que o nome veio aí. A gente tem mais uns colegas que começaram a postar, só que eu assumi mais essa cara da ozono aí, estamos aí divulgando aí. Espero que o pessoal esteja gostando. Eu acho muito legal. Tá? Você coloca os boxinhos de perguntas e eu fico acompanhando lá as respostas. E é sensacional. Eu acho que é isso mesmo. Acho que o nosso papel é esse, tá? Inclusive, Henrique, eu tenho um amigo, chama Fábio. Eu não sei se você conhece, ele é um fisioterapeuta de Minas Gerais também.
O Fábio, ele trabalha muito com o pessoal do Iboa, do Ozônio Life, né? E, rapaz, vale muito a pena a gente marcar uma hora, nós três, pra bater um papo. Eu fiz uma live com ele, foi extremamente, assim, inclusive tá lá no meu canal, e foi muito bom, sabe? Porque a gente falou muito, a gente falou inclusive sobre tratamentos de hérnias, protusões, fibromialgia, artroses, né? A gente foi bem pro lado mesmo aí de vocês, da física. Essa é a minha Inclusive que a praia gente... aí. Sim, e vocês são muito bons nessa área. O Fabinho deu uma aula, como todo mundo da físio, né? O pessoal da fisioterapia, eu tive a oportunidade de conhecer alguns colegas em época de faculdade. A minha formação, Henrique, eu sou nutricionista e enfermeiro, né? E hoje eu sou estudante de medicina. E eu sou estudante de medicina só para a gente poder entrar em um campo que termina aqui pra gente, às vezes fica um pouco limitado. Você sabe o que eu tô falando, né? E tentar ainda... E também tentar levar para os meus futuros colegas médicos lá toda essa ideia de terapias integrativas. A gente não pode deixar isso morrer. Na verdade, a gente está num caminho sem volta, né, Henrique? Não tem como mais negar a ozonioterapia, negar as terapias integrativas, a medicina frequencial, ILIB e tantas outras aí. Bom, e aí a gente conversando, o Fábio, inclusive eu levei um caso super interessante. A gente tem uma paciente que ela está com um problema muito sério de uma hérnia de disco a nível de o final ali, pegando já a última lombar com a L5, cervical, né? S1. L5S1, que é o problemaço, né? A maioria das pessoas está ali, né? Postura ruim para sentar e tudo mais. Para tudo, e dependendo do problema que tiver, começa a desenvolver aquela síndrome do pé equíneo, né? Tem problemas para dormir, é uma coisa terrível. E o Fábio trouxe para a gente um monte de coisa, assim, a forma como ele está tratando, a questão da aplicação teleguiada, né? Por vídeo monitorização, ele fica monitorando a forma de angular, a forma de aplicar, como isso faz diferença. Que é aquela história, né, Henrique? Às vezes a gente vê tantas pessoas tratando esses problemas, mas devido a falta de um pouquinho mais de conhecimento, faz de forma errada. E aí qual é o problema? As pessoas saem falando que não funciona. Verdade. E aí, inclusive, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência aí, como é que você tem feito, os casos que você tem pego, os protocolos que você tem adotado, tem dado certo? Tem. Então, eu comecei com o ozônio, sim, assim, por ser fisioterapeuta, eu comecei a perceber lá na minha clínica, o meu público maior é um público de terceira idade, público mais idoso, e eu foquei mais na área preventiva, na área de atividades para manter a qualidade deles, né? A gente vai percebendo que não é só do idoso, não, mas essa nossa geração, ela é muito ruim de fazer exercício físico. Muito ruim. As pessoas não se exercitam, o máximo que elas andam é de casa para a garagem ou de casa para o ponto do ônibus e do ponto do trabalho. E aí passa o dia inteiro sentado e tal. Então, eu foquei muito nessa área. E, assim, minha prática começou assim, uma tia minha apareceu com uma lesão tumoral no cérebro, né? E ela foi um diagnóstico bem assim, a palavra agressivo, né? Era um prognóstico de menos de um ano de vida e tal. E aí ela, pesquisando ali nos recursos que ela poderia, ela encontrou a ozonoterapia, né? Ela precisou fazer a cirurgia, fez a retirada, fez as quimio. Eu vi que você citou aí uns casos de quimioterapia, de utilizar um antes e depois por causa do efeito do ozônio e tal. E minha tia foi um desses casos. Então ela fazia a quimio, depois ela fazia o ozônio, e ela tinha assim, uma melhora muito acima do normal, muito. Isso já tem mais de 2 anos, se eu não me engano já tem uns 3 ou talvez mais. Minha tia está viva, ela está bem, ela não tem nada, ela não tem, já fez um mapeamento completo, não tem nenhuma célula tumoral. E eu, né, eu acredito, né, claro que tem questões que envolvem aí coisas que a gente não sabe de fé e tudo mais, né, que a gente não sabe explicar ali a base disso tudo, mas a ozonoterapia fez uma diferença na vida dela muito grande, isso me chamou muita atenção. E aí eu fui pesquisar, fui estudar sobre ozônio, fiz um curso, e aí eu comecei a utilizar na clínica, mais para esses clientes que têm ali problemas ortopédicos. Eu recebo muito na clínica cliente que tem uma artrose mais grave, principalmente de joelho, quadril, e faz injeção de corticoide direto. E elas pagam caro numa injeção de corticoide, que é um paliativo que vai aliviar a dor ali por alguns meses, talvez,
e depois daquilo ali vai deixar a cartilagem dela mais fraca, vai deteriorar mais ainda. É um paliativo muito ruim, por sinal. E eu comecei a usar ozônio mais nesses casos, entendeu? E começaram a ter, assim, o alívio de dor é praticamente imediato. É praticamente, assim, você aplicou, sumiu. É claro que tem pessoas que são menos sensíveis ao ozônio e não é desse nível, porque às vezes a gente fala, essa pessoa tem uma experiência diferente, mas na grande maioria funciona assim, né? E aí eu falei assim, poxa, isso é muito legal, eu vi que é uma técnica bem segura, tem um baixo risco, um baixo custo, não tem efeito colateral, não tem subproduto, não tem nada. Assim, caramba, por que que isso não é divulgado? Por que que isso não é tão falado? E aí eu falei assim, poxa, eu vou começar a atuar e já vou embarcar nessa de um perfil e divulgar essas informações. E é isso aí, cara, que nós estamos aí. Que legal. Nessa pegada aí. Henrique, você já conhece PRP? Trabalha com plasma rico em plaquetas? Ou já ouviu falar? Eu já ouvi falar algumas coisas, mas não conheço. Você trabalha? Eu trabalho com PRP. E sabe o que é interessante? Primeira coisa, né? A gente parte do... Por que o ozônio funciona tão bem, o plasma rico em plaquetas? Porque, na verdade, sabe, Henrique, a cura, ela está dentro de nós mesmos, né? Sim. Na verdade, nós pagamos um preço por anos de negligência da nossa saúde, né? Então, a gente chama isso de terreno biológico. Então, quando esse terreno biológico ele não é bem cuidado, as coisas começam, nosso corpo começa a não ter condições de reagir por uma situação que, em condições normais, ele reagiria muito bem. Uma prova disso tudo, olha o que a gente está vivendo, né? Uma pandemia que tá levando milhões de pessoas no mundo inteiro, e você sempre, e a base disso tudo sempre parte ali de corpos fragilizados, né? Com comorbidades, exatamente, e todos esses fatores. Bom, o ozônio, ele tem esses fatores, né? Por que a gente aplica ozônio e as pessoas sentem esse alívio tão imediato como você citou? Porque ele é analgésico, né? Ele funciona como um potente ator de analgesia. Então, aplicou aquele processo ali, aquela dor, se for bem feita, a técnica certa, o paciente vai parar de sentir dor quase que de imediato. Levando em consideração o que você já falou aí perfeitamente, que como é que está esse terreno biológico, né? Tem pessoas que têm respostas imediatas, pessoas que demoram um pouquinho mais. Que aí entra naquela outra questão da ação imediata e a ação tardia do ozônio. O ozônio continua agindo aí por um período de até 72 horas, né, Henrique? Então, quantos relatos nós temos, né, de pacientes que você aplica, aí na hora ele fala assim, doutor Henrique, eu ainda estou sentindo, isso é normal, não acontece isso às vezes? Aí você, não, calma, é normal. Daqui a pouco, no outro dia ele fala, impressionante, eu estou sentindo nada, eu estou bem, que o ozônio vai ali agindo, a ação tardia. Tem outros que chegam ali mancando no seu consultório, mal conseguem manter o corpo ereto e saem quase que saltitando, dizendo, sumiu. Verdade. Não é? Isso é um relato de todos os colegas que trabalham com isso. Então, tem esse fator de analgesia. O outro é que ele tem essa ação anti-inflamatória, né? Então, o ozônio ele é muito bom para desinflamar. E o outro, que ele é um potente, é um gás, que é um potente oxidante, mas que na microgramagem certa, na concentração certa, ele termina liberando enzimas antioxidantes e fazendo um efeito que a gente conhece muito bem, isso na farmacologia nós chamamos de efeito rebote, né? Então ele termina, a gente aqui na ozônio, a gente chama de bioestimulação. E aí vai, Henrique, se você não concordar, pode falar, tá bom? Fala, peraí, eu não concordo com isso não, tá bom? Que é um bate-papo aqui. Beleza. Trocando experiências. E aí vem o PRP, sabe, Henrique? O que é o PRP? O PRP a gente retira uma quantidade de sangue, centrifuga, existe uma técnica de centrifugação um tempo, a gente separa o eritrócito do plasma. E aí a gente tira esse plasma, e esse plasma também deve ser avaliado, se ele tem boa qualidade ou não. O bom plasma é aquele que você coloca aqui e você quase vê do outro lado. Quando ele está muito turvo, ele está muito lipidêmico, né? E aí não é um bom plasma. Colheu esse plasma, a gente enriquece ele com cloreto de cálcio a 10% e outras propriedades aí. A gente aspira e vai utilizar. Qual é o detalhe do PRP? Que o PRP ele não é um agente para acabar com uma inflamação. Ele não vai desinflamar. E ele também não vai ter ação de analgesia, mas ele é um excelente regenerador. Aí sabe como é que a gente faz hoje no consultório, Henrique? A gente faz o PRP, por exemplo, uma condropatia, uma condromalácia, ou até uma artrose de quadril. Sim. A gente faz o acesso, prepara o PRP, aplica o PRP, retira,
aí vem com ozônio depois e aplica. Compreende? Sim, Então, sim. a gente tem a ação regeneradora do PRP e a gente depois vem potencializando com o ozônio, que o ozônio também tem uma ação regeneradora, só que entra com efeito de analgesia anti-inflamatória. Olha que sensacional. E o PRP é diferente do ozônio. O ozônio a gente vai usar aí para uma... Eu não sei como é que você está fazendo com os protocolos aí, você pode até falar para a gente. Mas aqui, por exemplo, a gente chega a aplicar em torno de, no mínimo, de 10 a 15 sessões para tratar uma artrose de quadril. Às vezes vai mais, né? Você sabe. Sim, E aí, às vezes, sim, ainda precisa associar, né? Com insuflação, com autohemoterapia maior e tal. PRP são 4 sessões, cara. É um protocolo de 4 sessões com 21 dias de um intervalo para o outro. Sensacional. Eu te convido você a ir lá no consultório uma hora para você... vai ser um prazer te receber lá, para a gente trocar experiência, tá? E para você ver como a gente faz. E é muito... Não vou te falar te ensinar, não, porque eu sei que você sabe muito. Mas a gente trocar uma experiência junto aí. que inclusive vai te ajudar muito no seu... Você proporcionar mais essa ferramenta para os seus pacientes. É sensacional. Tem uma pergunta aqui, Henrique, da Cida Laurete. Ele fala assim: qual anticoagulante você usa na autoemo maior? Qual que você está usando? Qual o anticoagulante para fazer a autoemoterapia maior? Na minha prática lá, eu não uso muito a autoemo maior. Eu uso mais a insuflação retal, aplicações locais. Então eu não utilizo essa prática. Até porque a parte da físio, ela me deixa um pouco assim, sem essa habilidade, né? Então não é uma prática que eu uso muito. Então eu não tenho ali uma estrutura na clínica, que envolve uns outros pontos também ali que eu preciso ter algum outro respaldo, que é aquilo que a gente falou no começo ali da nossa profissão, né? Então, eu não faço ainda por algumas questões. Vou até fazer um parênteses aqui, que é uma coisa que eu não sei se você já experimentou. Quando eu comecei nessa pegada de falar muito de ozônio, o conselho da fisioterapia veio em cima de mim e pegou pesado, sabe? Então, assim, eu sei. Veio me dando porrada, e desculpa a palavra, e aí eu precisei fazer uns ajustes e me controlar nisso. Então, eu não tenho feito, mas fala pra gente aí como que você faz, até para eu aprender também e ter mais informação sobre a maior. Sim, falo sim, vai ser um prazer. Henrique, o físio, cara, por exemplo, a minha primeira formação em nutrição, a nutrição também tá engatinhando na questão das terapias integrativas, que é uma pena. E a enfermagem é diferente. A enfermagem, ano passado, foi o ano da enfermagem. Então, a gente deu um salto em muitas coisas, sabe? Inclusive, saiu a regulamentação que, no caso de vocês, já tinha, ó... No caso, a físio já tinha lá, tava lá na frente, assim como a odonto, a veterinária, né? Sim. E aí, a gente até questionou que a gente dá cursos de ozonoterapia pelo Brasil afora aí. E quando a gente encontra os colegas da físio, é incrível, cara. O pessoal tá criando caso, os fisioterapeutas não podem ensinar pessoas de outras categorias a fazer ozônio, só os seus pares. Que absurdo, né? É um absurdo, isso aí é besteira. Mas a gente sabe que seu mora cai por terra. Mas a gente também sabe que existem as brechas na físio, porque a físio, na regulamentação da fisioterapia, quando ela autoriza vocês a trabalharem com a ozonoterapia ou com as terapias integrativas, elas não fazem restrição, por exemplo, das parenterais. Entendeu? Não tem nada. Hoje ela vai te pegar no seu pé, ela vai te cobrar, mas não vai poder te punir, porque se falar, não, tá aqui, ó, dizendo que eu posso trabalhar com ozonoterapia. E onde é que tá escrito que eu não posso fazer um procedimento que envolve ozônio, não é verdade? Bom, né? E aí, para responder a pergunta da colega, que ela fala aqui pra gente qual que eu uso, lá na autohemoterapia maior, eu uso a heparina. Eu sei que isso é algo que gera um certo debate. Por quê? Porque nos cursos, por exemplo, os cubanos, eles ensinam muito a usar o ACD. O ACD é citrato de sódio, é um anticoagulante também. Só que com a prática do dia a dia, sabe o que a gente percebeu, Henrique? Que os pacientes, quando você usava o citrato de sódio, eles apresentavam com frequência efeitos colaterais. Então a gente percebia sudorese, inquietação, entendeu? Agitação. E a gente foi percebendo aquilo e achando estranho. A gente passou a utilizar a heparina sódica. E a gente usa 0,2 de heparina. 0,2. Até hoje, nos cursos avançados que a gente vai com os colegas de Cuba, com o pessoal que vem com a Declaração de Madrid e outros, sempre quando eles estão por perto, eles falam assim, não pode usar heparina, que existe o risco.
Nós temos colegas que estão aí há 22 anos trabalhando com ozônio, inclusive aqui em Brasília, e utilizam heparina há aproximadamente uns 18 anos. Na minha experiência também de consultório há alguns anos, eu nunca tive um efeito colateral com heparina, cara. 0,2 é nada, é muito pouco, entendeu? Sim. Então, assim, zero, nenhum pra gente poder falar assim, realmente pode acontecer isso. Nunca aconteceu. Diferente se trata de sódio. E aí na hemo maior, qual o detalhe dela? Eu gosto, praticamente todos os meus protocolos eu coloco alta-hemoterapia maior e insuflação. Uma hemo maior hoje, Henrique, equivale a 5 insuflações retais, entendeu? Então, ela, teoricamente, você vai trabalhar com ela uma vez por semana, mas já existem protocolos, inclusive alemães, pessoal da Itália, está usando muito, fazer caso para câncer, chega a fazer até 2 vezes por semana. E um detalhe, viu? Não, e um detalhe, pode continuar, depois eu quero te fazer uma pergunta. E um detalhe, cara, associando com vitamina C, olha que coisa incrível. Lembra quando a gente aprendeu ozônio lá atrás, que falaram pra gente que a vitamina C corta o efeito do ozônio? Sabe o porquê disso tudo? É porque o ozônio é um oxidante, a vitamina C é um antioxidante, né? Então cortaria. Mas, olha só que interessante, para tratar câncer hoje, o melhor protocolo você entra com ozônio, ou com a vitamina C, entendeu? Espera de 3 a 4 horas e faz ozônio. O choque da terapia oxidante e antioxidante é sensacional. A resposta dos pacientes com tumor é incrível, Henrique. Olha que coisa interessante. Lembra que antigamente era aquela história, não, faz agora e espera 48 horas para fazer, né? Então, eu não sei se você viu, eu não sei como é que você segue aí seus protocolos, você fala em protocolo cubano, alemão, russo, eu vi você falando no começo aí, eu tomei por base, por uma questão pessoal mesmo, de seguir uma referência da Declaração de Madrid. É uma referência que eu sigo mais por questão de opção, assim, não sou fechado nisso, mas assim, lá no site deles, lá da Sociedade Científica Internacional, eles lançaram uns protocolos contra Covid. Não sei se você viu alguma coisa a respeito. Protocolo preventivo e protocolo de tratamento. Sim. E justamente fala isso sobre a vitamina C. Né? E eu fiquei pensando, poxa, na própria declaração lá fala da vitamina C, de poder anular o efeito, no tratamento. E no protocolo deles tem essa ingestão da vitamina associada com ozônio. Aí eu fiquei assim, queria até discutir isso com alguém, porque foi algo que eu fiquei com essa dúvida com relação nesse protocolo. E você está falando muito bem aí. Não, isso aí já é algo que, na verdade, a BOS, ela já falava disso já há algum tempo, sabe? Eles já comentavam sobre isso, e aí a gente tinha um pessoal de Cuba que eles relatavam, falavam, não, continua tal. Continua, viu, Henrique? Por exemplo, o nosso antídoto hoje para um efeito aí adverso com ozônio que é raríssimo, né? Eu acho que, não sei se você tem algum caso de alguém que começou a tomar ozônio e passou mal alguma coisa. A gente vê algumas pessoas relatando de tontura, mal-estar, essas coisas. Comigo nunca aconteceu, tá bom? Nunca aconteceu. Mas vamos supor que a pessoa se sinta mal por excesso de ozônio, que pode acontecer com alguém, né? A pessoa exagera lá na dose, faz associação de insuflação retal com hemo maior, com insuflação auricular, e exagera e aí dá problema. Você entra imediatamente com a vitamina C, corta o efeito. Isso é verdade. Agora, você ter algumas horas de uma terapia para outra, 3, 4 horas, é sensacional. E é isso aí que vem dizendo esses artigos para a Covid, entendeu? Porque, na verdade, esse organismo, a gente precisa fazer com que esse terreno biológico ele fique o menos acidificado possível e o mais oxigenado. Se você for levar o pé da letra, Henrique, a ozonoterapia, ele não deveria chamar ozonoterapia, ele deveria chamar oxigenoterapia. Porque você está colocando ali 95% de oxigênio, 5% de ozônio. Não é verdade? Que é o suficiente. Daí aquele princípio que eu vi você respondendo uma pessoa na sua caixa de perguntas, que eu achei sensacional. Você falou assim, princípio básico da ozonoterapia, menos é mais. Esse é o segredo, né? A gente sempre começar com uma dose pequenininha,
e vai aumentando. Inclusive, a gente tem histórias, tá, de tratamento de pacientes com, por exemplo, bactérias aí super resistentes, né? Uhum. E a gente começa a tratá-los, e a gente começa com a dose menor e vai subindo, e aí vem respondendo muito bem, aí dependendo da dose máxima que você chega, você começa a perceber que já não responde tão bem. Você regride e o paciente volta a responder bem. Olha que coisa interessante, né? Não quer dizer Então, que mais é que vai ter mais resultado, né? Não. Eu recebo muita pergunta assim no direct, também nas caixinhas, do pessoal assim, parece que o pessoal tem essa visão e eles querem colocar mais, quer fazer todo dia, 2 vezes, 3, para responder, e não é assim, né? Não, não é assim não. A gente tinha muito problema com a odonto, pessoa que aprendia lá atrás, porque eles viam um efeito muito bom na cicatrização, né? Das questões dos procedimentos que eles realizavam ali. E aí eles pensavam, né? Poxa, se com esse tanto a resposta é essa, se eu aumentar então. E aí eles percebiam que quando eles faziam isso não tinha resposta boa. E aí, daí que vem esses princípios, sabe? Do menos mais, de não aumentar, de não dar esses problemas. Olha só, Henrique, tem algumas coisas que tem uma colega falando aqui. Tem gente que abomina a questão da heparina porque diz que é tóxica, né? Tóxica. Pois acho que é a doutora Mayra, se eu não me engano. Doutora, nunca tive nenhum problema. Eu trabalho com uma colega com ozonoterapia que é uma das precursoras, tem 22 anos. Nós temos aí também os colegas de outras áreas. Nunca tivemos. Tivemos quando usamos citrato de sódio. Agora, usar na quantidade certa, né? Inclusive, sabe que a ozonoterapia ela tem uma contraindicação para determinados tipos de anticoagulantes, né? Pessoas que fazem uso de determinados anticoagulantes. Tem um pessoal aqui do Instituto Menezes, ele está falando o seguinte: a resolução 346 do COFEM proíbe a prática de autohemoterapia por profissionais de enfermagem. Como vocês fazem isso? Existe uma proibição, mas na verdade existe um debate interno, tá bom? A gente debate muito internamente, porque é aquela história que a gente estava conversando aqui com o Henrique. Se existe a resolução dizendo que nós podemos trabalhar com autohemoterapia maior e que na enfermagem nós podemos lidar com as terapias parenterais, por que proibir? Entendeu? Qual que é a base, né, que disso? Qual seria a base? Gera o debate. Ainda está em debate, ok? Requer ainda que a gente evolua um pouquinho mais, mas esperem que vai ter surpresa aí, tá bom? A gente trabalha bem próximo do pessoal do Corém aqui, por exemplo, Corém DF, e a gente tem conversado muito e eles têm, assim, demonstrado uma abertura grande, inclusive com pessoas do COFEM, uma abertura muito grande para nos ouvir, tá? E não só Eds, o pessoal da Físio, aqui com o Henrique, não. É porque a sociedade está pressionando, né? A sociedade ano que vem com a proposta de levar a ozonoterapia para dentro das unidades básicas. Então, em breve, a gente vai ter surpresas boas aí. Legal, legal. Né? Deixa eu ver aqui, Henrique, se tem mais alguma coisa aqui. Se vê alguma coisa aí, pode falar, Estão tá? perguntando aqui, ó, aplicações locais para artrose, a Quênia, de quadril, é só para anestesia ou tem cura? Então, pode responder. a artrose é um processo mais complexo, né? Igual o Edson falou aí, tem outras terapias que podem auxiliar, mas é difícil você regenerar a cartilagem ali, né? É um lugar pouco vascularizado. Então, ela vai ajudar a controlar o processo inflamatório, vai ajudar na analgesia, vai estimular de alguma forma o reparo, mas vai depender que nível que está essa artrose. Tem tipo de artrose que não vai ter volta. Você estabiliza, você consegue controlar e a pessoa tem uma boa qualidade de vida. Então, o que eu gosto de falar? O mais importante é você não deixar chegar nesse nível. Você não pode ser uma pessoa que fica acima do peso por vários meses ou vários anos. Se você tiver algum desalinhamento articular, você precisa cuidar disso, desequilíbrio muscular. Você não pode fazer excessos nesse ponto, porque se chegar num nível de desgaste grande, vai ser difícil cuidar disso. Então, depende, né? Depende. Tem terapias hoje aí modernas, né, o PRP que você falou, né? Que vai auxiliar muito nisso aí. E eu já vi muito estudo mesmo, eu não utilizo na prática, gostaria de ver o resultado no cliente na prática, assim, não tem muitos clientes com isso, mas é isso aí.
o artrose, que seja do quadril, do joelho, onde for, tem que cuidar dela. É claro que tem outros processos, né? Por exemplo, tem decorrente de artrite reumatoide, que é um processo inflamatório crônico, e aí a artrose vai vir disso aí é difícil você ter um controle sobre isso. Mas grande maioria não é. São pessoas que não cuidam do corpo, não se exercitam, não fazem mais nada, não se alimentam bem. Aí chega na hora que está grave o negócio, que está drástico, tenta... a ozonoterapia vai resolver, vou aplicar e vai curar. Aí também o ozônio é bom, mas não tanto assim, né? Não é uma panaceia. Isso, não é. Como o pessoal fica muito surpreso com o resultado, quer que resolve tudo, né? Poderia até ser assim, mas não é assim que as coisas funcionam. Não é mesmo. Inclusive, a gente percebe que pessoas que demoram a procurar ajuda, né, Henrique, eles terminam compensando. Sente dor, por exemplo, tem um problema de artrose em cabeça de fêmur direito ou esquerdo, né? E ali, quadril direito ou esquerdo. Aí eles começam a compensar, aí chegam com condromalácia, condropatia, problemas de atrofia muscular. Isso dificulta a recuperação, né? Muito mesmo. O pessoal hoje, como eu sou dessa área, né, da atividade física, da fisioterapia, reabilitação por movimento. Então é uma coisa que está muito, muito presente na minha prática, assim, e é uma coisa que a gente precisa ter mais essa cultura de exercitar e de cuidar dessa parte aí ortopédica, né, vamos dizer assim, do sistema de movimento. Não, que show. Olha, a Adriana Oliveira, ela está perguntando aqui, você usa heparina no PRP? Não, no PRP não se usa heparina, tá bom? A gente só usa heparina 0,2, pessoal, 0,2, tá? Isso é importante falar, porque eu percebi aqui que a doutora Mayara está falando. Olha, eu estudei com o doutor Calunga, estudei com o doutor... Esqueci o nome dele agora, que é o outro cubano que sempre estava junto com o Calunga. E eles batem na tecla mesmo. Eles falam que não usar heparina para fazer autoimunoterapia maior. Só que eles trazem numa quantidade ali que não é essa quantidade que a gente usa aqui e que não tem reação. Não existe toxicidade. É zero. A gente faz isso há muito tempo. Entendeu? Inclusive, a gente, quando está com eles, eu fui para o México, Henrique. Eu fiquei numa imersão de 1 semana com o Dr. Calunga na clínica dele, entendeu? Inclusive lá a gente percebe que, pra você ter uma ideia, todas as infiltrações que são feitas em articulações, em todas, eles usam muita lidocaína, muito anestésico, tá? Que a gente aqui no Brasil existe também uma, assim, até onde, né, usar essa quantidade toda tal, mas são pessoas extraordinárias, são as cabeças pensantes hoje na ozonoterapia mundial aí, um dos grandes, inclusive o Dr. Calunga, e que a gente respeita muito. Mas para você ver que existe um pouquinho de algumas diferenças e que em breve, a gente vai vir com estudos aí falando sobre as doses seguras na hemoterapia. No PRP, não. No PRP a gente já usa o ACD, que é o citrato de sódio, tá? Que inclusive o ACD ele também ajuda como um agente para potencializar o processo de regeneração. Tem o Fábio aqui, ó, tá falando que uma das melhores aí, a doutora Mayara Castellani. Que bom, ela tá aqui com a gente. Seja bem-vinda, né? Que bom, é sempre um privilégio conversar com os colegas aqui. Inclusive, doutora, tá convidada a entrar com a gente para conversar, bater papo. A ideia é essa, tá bom? Doutor Benjamin, é esse mesmo. É que eu tava tentando lembrar. Eles têm estudos, por isso abominam. Eu sei. Eles falam lá. A Kênia falou que foi diagnosticada com artrose, acho que você respondeu. Aí depois tem aqui a heparina não podemos, nem ter na clínica. Giovanni, na nossa clínica a gente termina tendo bastante, porque eu trabalho com um médico, né? No consultório, então... Fala pra gente aí, ó, tem uma pessoa que fala assim, ozônio é pra emagrecer? O que você pensa a respeito disso? Fala pra gente aí. Então... O pessoal quer emagrecer só com ozônio. Aplicar o ozônio e emagrecer. E ficar magrinho. Pô, ozônio tem... Então, existe uma ação, ozônio, né, para degradação de gordura. Hoje a gente termina... Eu até não gosto de usar o gás em si só para redução de medidas, a gente termina usando o soro ozonizado e usando ultrassom pesado, sabe, Henrique? A gente aplica fazendo aquele esquema da mesoterapia, né? Mas é mais local, né, o efeito.
Ou você observa tudo esse local. tudo Você vai pegar ali Porque... flanco, abdômen, Isso, e aí então... você vem aplicando e vem com ultrassom. Redução de medidas, assim, sensacional. 3 vezes por semana, muito bom. Só que, se continuar comendo errado, não fazer atividade física, nada disso, né? Porque na minha cabeça, quando o pessoal fala em emagrecimento, eu penso num negócio sistêmico, geral. Agora, uma quebra de gordura localizada é diferente. E às vezes eu sinto que o pessoal associa o ozônio com emagrecer geral. E tem essa diferença aí, né? É uma quebra de gordura local. Se você na sua cabeça isso é o emagrecer, tá tudo certo. Agora, se não for, a doutora Mária perguntando quantos microgramas do soro. A gente utiliza. Existe um protocolo de quantidade a ser administrada no soro e o tempo, viu? Porque a gente vê as pessoas colocando soro e colocando ozônio rapidamente, sabe? Aquela coisa assim, deixa ali alguns minutos, daí pronto. Não, o soro precisa de um tempo e tem a quantidade. A gente hoje eu ozonizo um soro para esse tipo de tratamento em torno de 15 a 20 microgramas no máximo, tá? E eu deixo ozonizando ali por um período de até 30 minutos. E aí a gente começa a aplicar as quantidades bem pequenininhas, né? A gente vai aplicando ali 3 ml no máximo, com espaçamento ali de 5 a 6 centímetros. A gente faz aqueles quadrantezinhos no abdômen e usa com ultrassom. Ultrassom pesado, né? Usando o gás sozinho, tem efeito nessa gamagem, tá, doutora Maiara? A gente usa essa gamagem aí baixinha, em torno aí de 15 a 20, mas muitas sessões para dar alguma resposta. Com soro e com ultrassom a gente percebeu uma melhora, algo melhor. A senhora tem alguma experiência aí que queira contar pra gente? Pode colocar aí, tá? Você tem feito, Henrique? O soro? Para tratamento para emagrecimento? Na minha clínica eu não tenho muito essa prática, né? Eu não tenho. Não tem, Alguns né? pacientes têm e eu faço aplicação local só. Só local mesmo, do gás. Uhum. Né? E associado com o tratamento ali. Às vezes a pessoa está tratando uma coisa, sabe dos efeitos, se interessa, pergunta, quer fazer aí alguma coisa mais local assim. Entendi. Tem uma pergunta aqui, o pessoal perguntou sobre o efeito local. Qual faz mais efeito, o local ou retal? Depende, né? Depende do problema. Por exemplo, a questão do ozônio para tópico, a gente usa o óleo ozonizado. Se você tem ali uma inflamação muscular em determinado local, a gente faz a infiltração local. Agora, associar os dois é muito bom. É muito bom, né? Olha a doutora Maiara aqui falando. O soro, fazemos a ozonização do peso, vezes 25 para chegar na micrograma. Legal. E os resultados para emagrecimento? A senhora tem tido bons resultados aí? Eu particularmente, sabe, Henrique, eu não gosto de usar muito ozônio para estética. Uhum. A gente tem casos de pessoas que nos procuram. Eu tive um caso de uma pessoa que nos procurou lá para tratar flacidez. Sim. O pessoal procura muito, né? Muito. A gente fez o protocolo e, assim, melhorou, mas não chegou no padrão que a pessoa gostaria, né? Tem muita gente que procura a gente para tratar a cicatriz pós-cirúrgico. E aí, quando nos procura logo pós-cirúrgico, as respostas, os resultados são sensacionais, são muito bons. Evita as complicações queloide e outras complicações, né? Agora, eu tive um caso, chegou uma senhora lá há 2 anos. Ela teve queloide, ela tentou fazer correção, aí agora escureceu a cicatriz, aí chegou lá pra gente, eu tive que ser bem franco com ela, dizendo assim, olha, a gente pode fazer, pode te ajudar a melhorar um pouquinho, mas não vai ser um bom resultado, por causa do tempo. Então, esse é um fator que deve ser levado em consideração, entendeu? Entendi. Tem uma pergunta. Pode falar. Não, o pessoal está perguntando das G6PD, da proteína. Como que você faz aí? Você pede para todo mundo? Você não pede? Você analisa? Fala pra gente aí. A anamnese, para mim, ela é maestra, né? Uhum. Então, a gente sempre pergunta sobre as questões de alergia, principalmente aos grãos, né? A fava, do arroz, aquela coisa toda. Dependendo do histórico, o certo Henrique, pedir para todo mundo.
né? Só que olha que interessante essa informação. Nesse último curso que eu fiz com o Calunga lá em Cuba, ele falou o seguinte, que a G6PD, o problema com a G6PD, ela tem que ser congênito para ser uma contraindicação. Porque existem fatores que podem diminuir os níveis de G6PD e não ser uma situação de continuidade. Uhum. Entendeu? Sim. Então você pode ter um paciente que naquele momento a G6PD dele vai dar um pouco baixa e não necessariamente para esse paciente é uma contraindicação ao ozônio. Vale a pena você investigar e repetir. Agora, se for algo congênito, aí é diferente, aí é uma contraindicação. Olha que interessante, né? Eu até, assim, eu gosto de falar muito com o pessoal que a prática, a clínica da pessoa é o soberano, né? A gente tem que conhecer a pessoa, tem que conversar, tem que entender os sinais, e às vezes a gente quer inverter o papel e fazer um monte de exame primeiro. É igual, infelizmente, isso é um pouco da prática hoje, até um pouco da prática médica, né? Com respeito aos colegas aí e tudo mais. Mas, por exemplo, às vezes você caiu e vai num pronto atendimento, e às vezes o médico mal conversa e já pede o raio-x, entendeu? Então, assim, é uma prática do exame. É claro que isso tem um monte de explicação, que agiliza o atendimento, tal. Só que isso criou na gente essa cultura. Então, eu concordo com esse pensamento seu. O exame, ele é importante, sim, ele deve ser feito, mas tem que analisar a clínica. Às vezes você está gastando bala onde não precisa, por exemplo. Você pode ter uma boa conversa, uma boa clínica e perceber no seu paciente ali, no seu cliente, a necessidade ou não, entender os números. Como você me falou, você pode ter um resultado que não é o esperado, mas não é a realidade daquele cliente, né? Eu vou dar um outro exemplo, assim, não é bem do que a gente está falando, mas é um exemplo legal. Eu tenho 2 filhas, né? Uma filha de 11 e uma filha de 8, vai fazer 8. E elas, assim, elas fazem atividade física, balé. Agora, nessa época de pandemia, tá tudo diferente, né? Mas, assim, não são acima do peso. Minha esposa é muito cuidadosa com alimentação. A Emily, que é a mais velha, nunca tomou refrigerante, entendeu? Tomou para experimentar. E aí elas fizeram um exame de rotina de colesterol e deu alto. E, assim, não tem nada que justifique elas terem. E aí eu fiquei, assim, apertando a médica, assim, na verdade, esses exames começaram para as pessoas que têm risco cardíaco e tal. E a gente não tem uma referência muito certa desses valores para crianças. Entendeu? Eu falei assim, então para que pede? Mas assim, é uma cultura, né? Eu sou uma pessoa muito questionadora, eu gosto de perguntar, de entender. Então eu até comentei assim, mas pessoal, não preocupa com isso. Elas têm saúde, elas fazem tudo aquilo que precisa, não tem por que preocupar. Eu não vou dar remédio para elas para baixar colesterol de 11, de 8 anos, não faz sentido. Então, é só para esclarecer aí o pessoal que tem muita dúvida, às vezes muita insegurança, a gente precisa ter uma base clínica forte, sabe? Você precisa entender a patologia, o mecanismo de ação, o que você vai fazer, um planejamento. Se você conseguir fazer isso, você se sai bem. Com certeza, até mesmo porque colesterol total não é o vilão da história, né? Na verdade, a gente vai verificar aí as suas frações. O LDL é o fator a ser trabalhado. Colesterol total, não. Já diz Laí Ribeiro há muito tempo, né? Então, com certeza, não é tratar. Na minha casa, os meus, a gente também não trata, nem os meus pais, nem os mais velhos, né? Quando dá lá a questão da hipercolesterolemia, a gente gosta de tratar com dieta, com terapias integrativas, são com os produtos aí, os manipulados, fazendo os protocolos de forma correta, vai baixar, e quando não for genético, né, que ainda tem esse fator aí, que você pode ter uma situação genética e de alteração, que é como você falou, tem que investigar, tem que pesquisar. Olha só, tem uma pessoa perguntando sobre a questão de quantas vezes, né, a pessoa faz ali ozonioterapia, se existe uma quantidade. O que você tem adotado aí, Henrique? Então, a maioria que lá dos meus clientes é uma vez por semana, a grande maioria. E aí, dependendo do caso ou não, a gente faz um pouco mais. Tem ido bem assim, eu tenho seguido essa média, tá? E basicamente é isso, é uma vez por semana. Eu nunca tive problema de exceder, igual você falou também, paciente passar mal, tontura, nunca vi nunca experimentei nenhum caso assim. Às vezes o pessoal manda umas perguntas lá, o paciente está passando mal, sentindo muito dor de cabeça. Eu falo assim, olha, não é usual, você tem que investigar o que é. Tem gente que tem muito medo de agulha, então ela passa mal só de ver a agulha e começa a tremer, ela vai dar tontura, então não tem nada a ver com ozônio. Só que aí as pessoas às vezes têm um pouco de insegurança, e aí ela bota a culpa tudo no ozônio, né? Pro bem ou pro mal também. Deu errado é o ozônio também. Então, se a gente tá seguro das questões, não tem erro, né?
Tem uma pergunta do pessoal, eu queria saber de sua opinião também, doutor Edis. Microvasos, você faz, já fez? O que você vê de resultado? Porque eu sei que na hora que aplica, o negócio é bonito pra caramba, some. Mas assim, no médio prazo, o que você vê? Ó, eu não faço, eu termino não fazendo, faço na minha esposa. E é exatamente como você falou, eu não vejo resultados tão assim Duradouros. bons, entendeu? Duradouros, essa é a resposta. Não vejo, não. Eu tenho a outra colega que trabalha com a gente e faz, e ela firme ali, principalmente o pessoal da estética que trabalha com ozônio, vai defender com unhas e dentes. Assim, eu particularmente, as poucas vezes que eu fiz, eu não tive aquela. Como você falou, quando você faz ali, fica bom, fica clarinho, mas daqui a pouco volta. Existe um protocolo para isso, tá, Henrique? Você tem que fazer várias vezes para fazer a esclerose ali do vaso, né? Mas assim, dentro daquilo que eu trabalho, a minha experiência, eu nem posso dizer se isso é Entendi. 100%, se vale a pena, entendeu? Entendi, legal. Eu sou adepto do seguinte, quanto menos medicação usar, né? Melhor. As pessoas que partem para as medicações aí, eu ainda, se fosse optar pela ozônio ou pela medicação, eu ficaria com ozônio. Olha só, tem aqui uma pergunta aqui, ó. Já fizeram pós-Covid e com bons resultados? Após quantas sessões? Sintomas, cansaço, tosse? Já fez? Não fiz. Eu tenho alguns pacientes que fazem preventivo um protocolo padrão, circulação retal, auto-M, tal. Mas aquele protocolo que eu comentei com você no começo, que eu dei uma lida nele, ainda não. Que associa a vitamina C e tudo mais. Fiquei interessado de conhecer, de utilizar, mas tudo muito recente, né? Aqui em Belo Horizonte, eu não sei como é que está em Brasília, mas aqui a gente acabou de sair de um lockdown pesado. Na verdade, ainda está fechado, né? Eles vão reabrir aí, estão anunciando para depois do feriado, na quinta-feira. Então, o pessoal tá com medo de sair de casa, para ir para a clínica, tá bem restrito, então tem que esperar um pouco para saber ainda. Então, eu tenho experiências, Tem? tá? Eu Legal, atendi, fala aí. tem um paciente que 5 dias depois que saiu do hospital, ficou bem ruinzinho, chegou lá bem debilitado pra gente, e a gente começou com um protocolo com ele, com a autoterapia maior, tá? Maior, menor, e com alguns manipulados, algumas vitaminas, minerais que a gente entrou com ele. Henrique, sensacional, tá bom? O pós, o que a gente chama de terapias de precoces, né? Que também é muito rebatido aí, a gente está vendo aí as pessoas falando muito, é aquela história. Não, a gente não prega que se você fizer todas essas terapias precoces, né, tanto com ozônio, quanto com vitaminas minerais e outras coisas aí, nebulização, aqui a gente faz muito nebulização com bicarbonato, tá? Muito, para alcalinizar as vias e sensacional. Isso não quer dizer que você não vai pegar, mas quem pega não agrava, entendeu? Então, assim, teoricamente a gente não tem visto complicações maiores. Os pós-Covid que chegam pra gente, a gente entra com ozonioterapia em especial, e a recuperação é gradativa. É impressionante, é gradativa mesmo, tá? Eles começam a relatar ali que no primeiro momento eles vão melhorando, vai melhorando a resistência, o fôlego o apetite, a questão do próprio paladar, olfato, retorna mais rapidamente. Então, essa é a experiência que a gente tem tido até então no consultório, né? Entendi. É muito bom. Legal. A doutora Camila está falando aqui, é excelente para o pós-Covid. É sensacional. Isso aí, quem faz, tem feito, tem visto que o resultado é muito bom. Bom, Henrique, se a gente pode passar aqui a noite toda conversando, né? Você viu que rende bastante, tem muita coisa aí. Legal a interação. O legal desse bate-papo é isso mesmo. Uns concordam, outros não concordam, tá, Henrique? A ideia, a ciência, ela é movida dessa forma, por debates. Sim, entendeu? Verdade. O que não pode acontecer é eu começar a pregar dizendo, ó, vai por mim que o que eu falo é verdade absoluta. Eu não vou fazer isso nunca, tenho certeza que o doutor Henrique também não, e ninguém mais. A gente tem as nossas linhas de raciocínio, né, de debate. Sim. Eu continuo defendendo que protocolo é sim algo que vai nos nortear, porém,
cada indivíduo é único, então a gente tem que avaliar o indivíduo. A clínica, ela é fundamental, a avaliação da clínica, né? Conversar com esse paciente, analisar direitinho. Tem muitos detalhes, para você ter uma ideia. Pacientes com plaquetopenia, plaquetas abaixo de 100, é contraindicado ozônio, entendeu? Então, se você for pensar que tem um paciente com dengue que chega lá, e que dengue, teoricamente, se usa ozônio para tratar dengue, só que você tem que olhar o hemograma, você vai ter que avaliar. Então, existem vários fatores aí que um protocolo sozinho, ele é muito cru para ser utilizado. A gente precisa fazer uma avaliação mais ampla, né? E associar outras terapias, né, Henrique? Então, a gente tem aí muitas terapias aí, que dá as integrativas em especial, e por que não, né? Associar até mesmo a medicina convencional junto às terapias integrativas para potencializar os resultados, né? Isso aí. Bom, querido, muito obrigado pelo seu tempo, tá, Henrique? Eu me coloco à disposição também para a gente compartilhar né, e compartilhar as nossas experiências. As pessoas gostam, viu? Tem muita gente aí, ó, agradecendo e gostaram das informações. É isso, a gente tem que usar essas redes para fazer isso mesmo, levar informação de fácil entendimento, entendeu? Sem muitos termos técnicos, que é isso que o povo quer, né? As pessoas precisam disso. Verdade. Querido, quer falar de suas redes sociais aí, para quem ainda não te conhece aqui? Então, o meu é ozonioterapia.oficial, que é esse perfil que a gente criou aí, e tem o meu que é Henrique R. Leite, que aí eu falo mais da área da fisioterapia, das coisas de empreendedorismo. Eu tenho uma clínica, eu gosto muito dessa parte de empreender, entrei nessa caminhada há algum tempo. Então, se alguém aí interessar e quiser saber mais, procura lá Henrique R. Leite, você vai ver alguma coisinha lá, pode mandar mensagem também, estou à disposição. Te aproveitando aí que a gente está encerrando, te agradeço aí pelo convite, tá? Se tiver disponibilidade de fazer outros, pode contar comigo também, e aí a gente vai caminhando junto aí. Vou te convidar para a gente conversar em 3 com o Fábio, o outro físio. Legal. Você vai ver só. Tem muita coisa legal aí para a gente trocar ideia, tá? E as minhas é o seguinte, é aqui onde a gente está fazendo, né, no Instagram, Dr. Edson Rodrigues. Eu tenho um site, tá? www.dredsrodrigues.com.br. Tem artigos, a gente está postando livros, tem campo para bate-papo, a gente está conversando também. Lá a gente tem óleo ozonizado, prata coloidal, outras coisas lá que acho que vale a pena as pessoas darem uma olhadinha. Eu vi lá. Facebook, tem lá no nosso canal, tá bom? Doutor Edson Rodrigues, no YouTube também. Inclusive esse aqui, essa nossa livezinha vai para lá com a sua autorização, tá, Henrique? Bora, vai ficar lá gravado, postado lá para as pessoas voltarem e quem perdeu, entrou gente aqui agora falando, entrei agora e tal, mas olha lá a gravação depois, vai estar tudo lá, tá bom? Henrique, beijo no seu coração, fica com Deus abençoe você e a sua família. Obrigado, até a próxima, viu? Até mais. Tchau, pessoal, fique com Deus.